Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. Aqui vocês podem ver um gráfico dos petroleiros russos carregando petróleo bruto nos terminais ou portos e podemos ver belas estatísticas se formando em março. É maravilhoso de assistir. 15 de março, fiquem de olho em Primorsk e Ust-Luga, ambos no Mar Báltico, portos bálticos que a Ucrânia atacou fortemente em março. Dia 15. 9 petroleiros e 5 petroleiros. Dia 22 de março, 10 petroleiros, 8 petroleiros. Dia 29 de março, 4 petroleiros e 2 petroleiros. Uau, isso é uma queda acentuada. Cada petroleiro vale dezenas de milhões de dólares. Isso representa grande queda na receita do caixa de guerra do Putin. Tudo graças aos drones ucranianos que fizeram isso brilhantemente. A quantidade de petróleo russo carregado em petroleiros, mas ainda não descarregado. Veja só. Esse gráfico também está em declínio e você também pode ver isso neste gráfico, especialmente com a linha amarela semanal aqui. Podemos ver que durante toda essa guerra, 4 anos ou mais, há 4 quedas enormes no gráfico semanal. 23, 25 e agora 26, e esses aqui são os ataques de março. Estou apenas mostrando para vocês visualizações desses ataques de drones ucranianos nos portos do Báltico. Eles realmente têm um efeito enorme. Quão grande é esse efeito? Bem, de acordo com o chefe do Centro de Combate à Desinformação, Kovalenko, a Rússia já perdeu quase 40% de sua produção mensal de mísseis e cerca de 45% de suas exportações de petróleo como resultado dos ataques ucranianos às suas instalações. Uau, isso é quase metade perdida. Mas, novamente, Ust-Luga e Primorsk ainda têm muitos alvos para serem atingidos. Ust-Luga não pôde carregar os petroleiros devido à proximidade dos incêndios com os berços de carregamento, enquanto em Primorsk os petroleiros ainda estão sendo carregados. Possivelmente direto do oleoduto, em vez dos tanques de armazenamento, porque vários estão danificados e o restante parece quase vazio. Então sim, em Primorsk eles conseguem carregar mas apenas 1 ou 2 navios por vez, antes eram 8. Aliás, já faz mais de uma semana desde o primeiro ataque a Ust-Luga e recebemos novas fotos de ontem, bem, desta noite, na verdade, início da noite de hoje. Ainda estão pegando fogo. Então, por 7 dias seguidos, Ust-Luga está queimando. Claro que desses 7 dias, em 4 deles a Ucrânia enviou drones para lá. Esta é uma das campanhas mais ativas e metódicas deles em uma área-alvo. Estamos falando dos portos do Mar Báltico de exportação de petróleo bruto russo. À esquerda você pode ver uma imagem de satélite do dia 28 de março e podemos ver fumaça, e esta é a coluna de fumaça se estendendo por 1000 quilômetros. À direita podemos ver a imagem de 29 de março, ainda em chamas, e temos alguns novos focos de incêndio porque a Ucrânia atacou pela 4ª vez em 29 de março e agora, 3 dias depois, ainda está pegando fogo. Mas perto desses 2 portos existe uma antiga cidade finlandesa, Viipuri, agora chamada Vyborg, ocupada pela Rússia. Eles tinham esse quebra-gelo lá, o novo projeto de quebra-gelo deles que eles acabaram de terminar. Mas olhe para ele, parece finlandês para você? Não parece. Blogueiros militares russos estão tentando entender por que, quase uma semana depois de a Ucrânia afundar o novo navio quebra-gelo, projeto 23.550 de 222 milhões de dólares, não houve nenhum esforço para salvá-lo. Esse quebra-gelo não era apenas isso. Foi projetado para receber mísseis calibre e metralhadoras pesadas. Então seria um quebra-gelo armado porque essa era a maneira da Rússia de militarizar o Ártico. É preciso criar um quebra-gelo armado apenas para chegar ao Ártico. Agora, após ataques de drones ucranianos, esse navio está encostado ao lado de outro. E não houve nenhuma tentativa de mudar essa situação. Até os russos estão se perguntando o que diabos está acontecendo. Aliás, quando a Ucrânia enviou 4 ataques de drones diferentes para Ust-Luga, 3 para Primorsk e 1 para Vyborg, todos esses drones passaram por Belarus, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia e muito perto da Finlândia. Tão perto que alguns dos drones caíram na Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia. Todos esses 4 países da OTAN tiveram drones ucranianos em seu território que foram ou desviados pelos sistemas de guerra eletrônica russos ou simplesmente perderam os alvos, perderam as coordenadas. Um deles explodiu na chaminé de uma usina de energia da Estônia. Boom! Nada de ruim aconteceu, só um boom e as pessoas ficaram assustadas aqui.
Agora, na noite de ontem, a Ucrânia enviou mais drones para Ust-Luga e cerca de 10 drones atravessaram o espaço aéreo da Estônia. Não sabemos se foi intencional? Supostamente não, porque a Ucrânia já pediu desculpas oficialmente aos países bálticos e à Finlândia por cruzar o espaço aéreo deles e disse que foi um acidente. Um dos drones explodiu no ar e caiu no sul da Estônia, e os cidadãos estonianos da região receberam o alerta aéreo em seus celulares. Isso é algo cotidiano para os ucranianos, mas novo para nós. Serve como alerta para quem não está acostumado ou nunca esteve na Ucrânia. Essa será a nossa realidade se não ajudarmos a Ucrânia. Se quer saber minha opinião, fico feliz que a Ucrânia ataque alvos que financiam a máquina de guerra russa tirando esse dinheiro. Esse é nosso objetivo como estonianos, assim como para finlandeses, letões, lituanos e poloneses. Os ucranianos estão praticamente nos dando um presente. Então, se alguns drones cruzarem o espaço aéreo, sim, isso não deveria acontecer, mas aconteceu. Tudo bem, não estou bravo, por favor continuem, ucranianos. Por favor, continuem. A Ucrânia pede desculpas oficiais aos moradores dos estados bálticos pelos incidentes em que drones ucranianos entraram no território de 3 países na semana passada. Em alguns casos, os desvios de rota foram causados por guerra eletrônica, nenhum dano foi causado, já passou, não parem os ataques, é isso que eu digo. Para mostrar o quão perto esses trajetos de drones estão dos nossos países, aqui estão eles voando. Eles até cruzaram o espaço aéreo da Bielorrússia, a região de Gomel, no leste da Bielorrússia. Eles passaram por lá, sobrevoaram o espaço aéreo russo e alguns entraram na Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia. Mas sim, é perto o suficiente dos países bálticos para que isso possa acontecer se houver interferência eletrónica envolvida. Agora vamos para o interior da Rússia. Vamos para Tartaristão, mais especificamente Nizhnekomsk. Eu conheço esse nome, já falei dele antes porque a Ucrânia já o atacou anteriormente. Há uma enorme bola de fogo nesta fábrica aqui. É uma fábrica de produtos petrolíferos ou refinaria de petróleo e ela explodiu. Alguém estava fumando com muita imprudência. Desta vez falo sério, pois não sabemos se foi ataque de drone ucraniano, já que eles não confirmaram o ataque. E em segundo lugar, não houve nenhum tipo de fogo antiaéreo e nem sequer houve alerta aéreo. Normalmente, pelo menos há alertas aéreos antecipados. Desta vez, não houve. Só houve essa grande explosão na refinaria de petróleo. Então, na verdade, tirando as brincadeiras, pode realmente ter sido alguém fumando de forma descuidada, porque parece que foi apenas um acidente. Sem drones ucranianos, ainda assim uma refinaria de petróleo na Rússia faz kabum. Eles nem precisam de drones para transformar a capacidade de refino de petróleo deles em uma grande fogueira. Maravilhoso. Os russos realmente estão fumando de forma descuidada, tão descuidadamente que os ucranianos nem precisam atacá-los. Até agora não vi nenhum relato nos canais russos do Telegram sobre alertas aéreos antes da explosão na fábrica química em Nizhnekomsk, Tartaristão. No entanto, já houve incidentes anteriores relatados em que drones e mísseis ucranianos voaram baixo ao longo dos rios para evitar a detecção. Então, é possível que tenha sido um drone ucraniano seguindo o curso de um rio, um vale de rio assim, até Kazan e depois para Nizhnekomsk. Mas também pode ter sido apenas algum trabalhador russo fumando de forma descuidada, muito perto dos tanques de combustível. Nunca saberemos. Tudo o que sabemos é que houve uma bola de fogo magnífica que se assemelha a uma nuvem de cogumelo e que é bonita de se ver. Isso é tudo o que preciso saber. Olhe para isso. Não é lindo? A explosão foi tão poderosa que, a poucos centenas de metros daqui, no local deste vídeo, as fachadas dos prédios foram completamente destruídas. Essa foi uma grande explosão. E o incêndio também é grande para todo mundo ver e filmar na cidade. Hoje é 1º de abril, então pode parecer mentira o que eu disser neste vídeo, mas não é. Confira. 11 minutos depois da meia-noite, 11 minutos desde que o dia 1º de abril começou, a Rússia perdeu 2 aviões em 2 incidentes distintos, ambos muito dolorosos. Não é brincadeira nem mentira de 1º de abril. Quero dizer, é coincidência demais, irônico demais para ser verdade. Mas eles perderam um Antonov 26 de transporte militar na Crimeia que estava lotado de soldados e militares. Havia 29 pessoas a bordo, incluindo os pilotos, e 29 são vítimas, eles se foram despedaçados.
O avião caiu, não sabemos exatamente o que aconteceu. Dizem que foi um míssil ucraniano, mas não sabemos, não posso confirmar. Tudo o que posso confirmar é o que o Ministério da Defesa russo confirma: 29 vítimas do avião de transporte do Ministério da Defesa que caiu na Crimeia. Isso já é ruim o suficiente. Quero dizer, é realmente ruim, mas não é só isso. Hoje é 1º de abril. Você pode esperar que eu diga que é brincadeira de 1º de abril a qualquer momento, mas não vou dizer. A próxima notícia é ainda pior. Segundo relatos, um caça russo Su-34 foi abatido hoje por um drone interceptador ucraniano. Além disso, um avião de transporte russo Antonov 26 também foi abatido hoje sobre a Crimeia. Este Su-34 é o primeiro caça, até onde eu sei, a ser interceptado por um drone. Novamente, sabemos que o Antonov 26 caiu. Eu não tenho informações ou confirmação sobre o caça-bombardeiro Su-34. Se você estiver assistindo a este vídeo muitas horas depois, talvez já saiba mais. Por favor, me diga nos comentários se isso foi confirmado. Até agora é apenas um boato, mas se for verdade, então este é o 1º de abril mais lendário que já vivi. Sem pegadinha de 1º de abril, só baixas russas. Meus amigos, não é segredo que a Rússia enfrenta falta de mão de obra. É estranho até para mim dizer isso, mas sim, falta mão de obra, especialmente de infantaria. Pelo 2º mês, pelo 3º mês, na verdade, 2026 é um ano lendário para a Ucrânia porque eles têm desmilitarizado mais russos do que a Rússia tem conseguido recrutar para o exército. Ou seja, pela primeira vez em toda essa guerra, o exército russo está diminuindo em número pelo 3º mês consecutivo. Então isso significa que o Kremlin está desesperado. Eles vão tomar medidas mais duras para forçar as empresas e os governadores das oblasts a mandar carne de canhão para o esforço de guerra. Por exemplo, na região de Ryazan, as empresas foram obrigadas a recrutar soldados contratados para a operação militar especial. De acordo com o decreto do governador Pavel Malkov, empresas com 150 a 300 funcionários devem enviar 2 candidatos, empresas com 300 a 500 funcionários, 3 candidatos e com mais de 500 funcionários, 5 candidatos. Então, de acordo com quantas centenas de funcionários você tem que enviar um bucha de canhão para cada 100 funcionários. Então, agora é responsabilidade das empresas fornecer. Existe uma cota muito parecida com os tempos soviéticos. Cota de homens a serem enviados, e isso vem após 3 meses seguidos em que a Ucrânia desmilitarizou mais russos do que a Rússia consegue recrutar, é claro. E agora eu trago para vocês um dos maiores blogueiros militares da Rússia, Romanov, que está dizendo que, como resultado de mais de 30 mil russos mortos por mês, uma mobilização pode estar chegando. Caramba! E isso vem após Peskov, o porta-voz do Kremlin, e o palhaço fantoche Medvedev, Dmitry Medvedev, ambos negarem veementemente a mobilização. Quando os russos negam algo com tanta certeza e dizem ser totalmente falso, é sinal de que é verdade. Quando o Kremlin diz um não firme, todo mundo entende que significa sim. Então aqui está, 8 de março de 2022, Putin diz, nós definitivamente não vamos mobilizar. 21 de setembro de 2022, ele declara mobilização parcial. E agora eles estão fazendo a mesma coisa. Aqui estão Peskov e Medvedev dizendo, nós definitivamente não vamos mobilizar. E conhecendo a situação dos russos, você sabe o que está por vir. O famoso comentarista russo e funcionário da maior emissora estatal da Rússia, Andrei Medvedev, diz que até mesmo seus amigos e colegas mais patrióticos e pró-guerra agora dizem que tudo está perdido. Então a situação está se tornando sombria para os russos. Vamos ampliar o olhar e analisar o quadro geopolítico mais amplo do mundo e a posição da Ucrânia nele, porque a Ucrânia tem ganhado destaque. Estou falando do universo da geopolítica. Não é mais algo local porque a Ucrânia e a Arábia Saudita assinaram um contrato de defesa. Isso não é pouca coisa. Quero dizer, a Arábia Saudita sempre teve um parceiro de defesa acima de todos os outros, que eram os Estados Unidos, e eu apoio totalmente os Estados Unidos. Mas a questão é que eles têm recebido muitos drones iranianos causando muitos danos às empresas estatais de petróleo e eles precisam de alguém para parar isso o mais rápido possível.
E tem a Ucrânia, que tem uma experiência incrível em derrubar drones Shahed. Por isso, Ucrânia e Arábia Saudita assinaram um acordo de defesa, aprofundando os laços entre esses países. Também há preparativos para estender esses laços aos Emirados Árabes Unidos, Catar, Jordânia e Kuwait. E tenho quase certeza de que todos eles vão assinar esse acordo, já que o Irã está atacando todos eles e a Ucrânia pode ajudá-los muito nisso. Salvar vidas e economizar bilhões de dólares em custos de reparo nas refinarias. Relatórios políticos dizem que a Ucrânia também se ofereceu para ajudar a quebrar o bloqueio naval do Irã no Estreito de Hormuz. Isso é insano. Eles são um novo jogador no Oriente Médio que está sendo levado muito a sério lá, assim como os ucranianos, porque eles realmente têm algo a oferecer, algo muito necessário, que é uma defesa aérea funcional. Uma defesa aérea funcional e barata. Zelensky discutiu o assunto durante a visita ao Golfo. A Ucrânia compartilharia seu conhecimento adquirido ao romper o bloqueio naval da Rússia em Odessa, no Mar Negro. A estratégia envolveria defesa contra ataques aéreos, proteção contra minas marítimas, além de operações coordenadas pela artilharia costeira, força aérea e outras unidades. Drones navais terão um papel decisivo. Aliás, em 2022 e 2023, quando os russos ainda eram ingênuos o suficiente para realmente usar sua frota do Mar Negro no Mar Negro, tentando bloquear Odessa. E as exportações de grãos ucranianos, por exemplo, eles começaram a perder muitos navios para os ucranianos. Muitos navios para um país que nem sequer tem uma grande marinha na região. Então, a Ucrânia definitivamente tem um grande impacto, considerando que eles não têm uma marinha com grandes navios de guerra no Mar Negro. Eles têm muita experiência em destruir grandes navios de guerra de outros países. Então, agora eles querem compartilhar essa experiência. O que eles mais precisam é de orçamento. A Ucrânia está ficando sem orçamento. Eles estão contando os dias que restam agora. Então, se a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar puderem ajudar com isso, e eles podem porque têm esse dinheiro, a Ucrânia pode oferecer algo que eles precisam, que são drones interceptores e o conhecimento de como abrir um bloqueio. É isso aí, meus amigos. Neste dia da mentira, 1º de abril, mas nada de pegadinha aqui. Não teve piada nenhuma, tudo sério. Vou voltar aqui na sexta, na segunda, na quarta e na sexta sempre. Então se inscreva no canal e até o meu próximo vídeo. Slava Ukraini e tchau.